comportamento do carro, quer dizer, aquele, tá, Henry, porque você não tem, cara, tem amiguinho em casa que tá com a namorada Shazam. Então, agora ele já sabe o que você está falando. Manda, então, Chiquinho. o carro da Indy, ele é de pilotar, ele é mais sociável do que o Fórmula 1. O Garanhão lá é nervoso, o da Indy é mais mamãe. Então, ele rola mais, e quando ele rola, ele passa informação para o piloto do que o carro vai acontecer ao carro. O que o carro quer, tá? Então, isso também é uma diferença que quando você tem um piloto muito bom e um médio, no médio você põe o carro rolando mais para ele passar a informação, o que ele quer, tá? E no piloto mais rápido ele consegue organizar-se mesmo com menos rolling. E eu vi na Indy que os carros, em alguns momentos, eles ficavam em ângulo, tá? Que em engenharia chama-se em beta, tá? De tipo 5, 6 graus, e o piloto ainda com o carro na mão. Coisa que não dá para acontecer na Fórmula 1. Aliás, também se acontecer, está despedido. Mas perde um dia e meio. Não, mas o cara se perde mesmo, sai fora da pista, né? Então, eu achei fantástico isso aí, que para o piloto que ele está almejando sempre em crescendo, eu acho que a Indy seria um passo anterior ao 1. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com o Bird. O cidadão Bird Clemente, nos anos 60, não tinha conversa só assim. Anglia, Prefete, carrinho de rolemã, Skoda, Tatraplan. Bird, como falava o Gazetinha? Ô Bird, senta aí para ver quanto é que vira. E o Jorge a mesma coisa. Professor, senta lá e descasca. E o Bird sentava. Se queria saber quanto virava o carro, o pássaro tinha que sentar e mandar o quiabo. Piero Taruffi, quando viu o Fazia 3, falou: impossível! Contraria tudo quanto é lei de gravidade. Einstein deu cambalhota na tumba. Não faz! Os caras não faz. Senta lá, pássaro, e manda o sapato. Ele falou: deixa comigo. Sentou, blém, e sai de lado. Só ficou doente porque deram os caras pro inimigo gay, que esse aqui queria morrer. Mas isso é uma outra história. Seu Piero Taruffi, com todo o perforce guida speciale sportiva, escola de pilotagem, facciamo così, centro barimétrico. Pássaro já veio cravado. Perforce não alza il piede? Não, qui fa il fondo. Aqui não tem nada de levantar o pé. Quando o pássaro desceu a 3 despencado com aquele troço 100 km a mais, ele, prende la valigia, ritorno à Itália. Quem é o Bird Clemente da Fórmula Indy? Que você viu? O cara que desce, senta e manda ver. Olha, hoje os carros hoje escondem muito, né? Com você a não dava segurança. para esconder, não, com você não. Na nossa época não tinha como, né? Não tinha como. Não tinha como. Eu tenho um pouco de cuidado de falar nisso, que a gente começa a falar esses negócios. Não tenha, pode falar. E o pessoal mais moço não entende. Não, né? mas eles acompanham. Mas é verdade, eu acho que quanto mais tem de performance no equipamento, menos espaço o piloto tem para guiar. Na nossa época, o que acontecia também era o seguinte: nós, por exemplo, na Willys, nós tínhamos o tempo que a gente quisesse para destruir automóvel, para gastar pneu. Nossa. Então, todo mundo tinha que aprender. Enlouquecer o Bernardini, coitado. Exatamente. Da Pirelli. E outra coisa, que eu acho que foi isso que fez com que os pilotos brasileiros alavancassem uma competência, que foi uma coisa de louco. Por quê? Tanto na Vemag quanto na Willys, os nossos chefes de equipe tinham um costume de levar um carro para a pista e pegava aquele elite de jovens, né? Que os jovens, você sabe que é Chiquinho, Moco. Chiquinho, Moco, Scuracchio, Bird, Marinho, nossa. Pois é, então, e ficava todo mundo guiando o mesmo carro naquele mesmo momento. Então, era difícil, porque você subia num carro e você tinha um paredão num tempo melhor, que você precisava dar a tua parte. Então, você se matava, ia até o limite dos limites. No fim, você descobria alguma coisa e abaixava mais um pouquinho. Aí entrava o outro companheiro, descobria mais uma coisa, baixava mais um pouquinho.
Isso era uma coisa maravilhosa para nós. Hoje, existe um negócio que destruiu todo esse trabalho, essa intimidade da competência de um piloto, né? Que é essa tal telemetria. Uau! Tá certo? Antes a gente descia de um carro simples, que nem o nosso, por exemplo, uma berlinete, você trocava duas vezes a marcha dentro da ferradura. É verdade. 2 vezes a marcha dentro do sargento, quer dizer, Uma na cada boca e outra na entrada. cada um fazia de um jeito. Então, cada um de nós, por mais amigo que fosse, como é que você conseguiu fazer isso, pô? De onde que você tirou isso? E uns não contavam nada para ninguém. O Christian não ensinava nada para ninguém. Eu já fui meio trouxa, eu entregava o jogo. Mas, o Greco dizia, você é trouxa, não ensina nada. Você tá louco. Pois é. Então, naquela época eu descia do carro, pô, mas como é que você está fazendo? Eu estou fazendo pé embaixo. Mas dá para fazer? Dá. Agora, se você não diz que dá, o cara tem que descobrir sozinho. Hoje, você pega um sujeito que nem o Schumacher, um dia o filho do Chiquinho, que eu tenho muita admiração por ele, ele falou para mim, olha, o Schumacher, além dele guiar, ele é o que administra mais esse equipamento. Então, o operador do equipamento hoje, ele se confunde com o piloto, sabe? Ele tem que ser bom para lidar com aquilo. Você vê hoje um médico, ele não adivinha mais o que o cara tem. Ele manda a máquina falar o que o cara tem, vai fazer exame. O engenheiro se livrou do compasso, da régua, de tudo. E assim vai. Então, o mundo caminha nessa velocidade e nós temos que aceitar. E o engenheiro, alguns, e aí a gente força muito a cabecinha dos pilotos para não deixar chegar a esse ponto. Porque o seu Pisoni acabou pagando porque deixou o engenheiro escolher o pneuzinho dele. Temos um CB de formação vertical, daqui na estratosfera, raios em profusão, umidade relativa do ar 1,5 milhão%. Eu falo, não, vai com misto. E o Pisoni acreditou. Deu uma panca que quase que acaba com a vida dele. Engenheiro não tem que escolher pneu, não. Engenheiro tem que dizer quais as opções. Quem escolhe, nesse ponto, seu Piquet, seu Ayrton, não, pneuzinho eu escolho. Jimmy Vasser, simpático, o cara. Simpático, cara, olha, bom piloto, tá aí na Índia há 200 anos. Esse ano tem o Takuma, tem o Viso, tem o Marinho. Aliás, foi bom porque o Marinho já vem de uma experiência com ele, trouxe o Takuma. Vocês querem conhecer um pouquinho do Jimmy Vasser? Dá uma olhadinha nessa matéria. Well, first of all, I love Brazil. It's a great country, always good excitement for racing. We raced here back in 1996 to 2000, and we raced in Rio with the kart series. So always loved coming here. Especially for a season opener for us, it's a very good new circuit for everybody. It looks a little bumpy, but you know that makes it more challenging for the pilots and for the teams and the engineers to overcome the grip levels that you lose with the bumps. But everybody's very excited. We're very excited to get the season kicked off. We got a great driver lineup at KV Racing with EJ Viso, Takuma Sato, and announcing Mario Moraes back to the team this year. We had him full-time last year on the team, so we're all very excited about that. IndyCar second, probably only to Formula One, is the most important racing series in the world. Obviously, the Indianapolis 500 is the biggest race in the world, and the IndyCar series is getting stronger. It took some rebuilding. We got the two series together now, from kart, Champ Car to IndyCar, now with one, and 24 cars here on the grid. Full grid. I think it's good. It shows for good things to happen in the future for IndyCar. O Jimmy, olha, realmente, o cara baixava a bota, é uma simples. Agora, Mario Moraes, esquece. Pior que isso, só Brad Pitt lá no Bastardos. Buongiorno. Eu mandava fuzilar na hora. Chama o Hitler, paredão, porque como Buongiorno? Tá chegando aí, Renato Chedi. Renato, um grande abraço lá de Sorocaba. Edgar, esse roda está épico. Chiquinho e Bird são lendas do nosso automobilismo. Nobres do grid, no nobre roda de boxe. Abraço, obrigado, Renato. Um grande abraço a você. Kika Garcia Conchesso. Chiquinho, oi Edgar, oi Bird, oi primo Chiquinho. Cheguei em Miami hoje e já estou no computador para assistir vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Pô, Kika, dá um tempo.
Mas chegou, falou de Índia, já estamos aqui na hora. Que bom que você está conosco, Kika. Um grande beijo, viu? Aliás, obrigado por toda a ajuda, obrigado pelo carinho, viu? Mais uma vez, você foi maravilhosa. Um beijão, Kika. Estamos te esperando aqui para um Roda ao Vivo. Aquele dia você escapou por causa da chuva, mas da próxima vez não vai escapar, não. Tá bom, Kika? Muito bem. Intervalo rapidinho, tá gostando do papo? Eu volto já já. Race TV, repercutindo a Indy, trazendo emoção, convidados maravilhosos, enfim, tudo que você gosta, tudo que você ama. Você gosta de corrida de automóvel? Eu também. Então, já já estaremos juntos. Até já. Um olhar diferente sobre os bastidores e as curiosidades dos motorsports. A Race TV inova, levando até você o que as câmeras não mostram. Um olhar profundo sobre os bastidores do universo dos motorsports. O raio-x completo do setor automotivo. Você só encontra aqui. Quer ver os momentos mais emocionantes das provas de velocidade? Quer assistir ao que acontece de mais interessante nas pistas de todo o Brasil? Emoção na medida certa. Compact Race. Super Pódium. Às segundas-feiras, na hora do almoço, a Race TV apresenta os resultados do final de semana no universo dos motorsports. Com a apresentação de Carlos Lua e Otávio Muniz, você acompanha o que rola nas pistas dos 5 continentes. As categorias mais importantes do planeta, você acompanha no Super Pódium. Muito bem, de volta com o nosso roda especial, o 100º, né? 100 roda de boxe. E o importante, sempre junto com você. O Ricardo Fávaro, aqui de São Paulo, está mandando um e-mail também. Edgar, os americanos fazem do automobilismo um espetáculo, um evento para o público, e não somente para a televisão e os pilotos e convidados. Por que será que não usamos esta fórmula nas competições nacionais? Os promotores e organizadores das competições no Brasil não enxergam a importância do público nos autódromos? Bom, Ricardo, a gente tem batido um pouquinho nessa tecla, porque aqui, de repente, nós tivemos uma época que, principalmente com algumas categorias de campeonatos localizados e regionais, que ficou meio aquela coisa do cara vai correr, vai o vizinho, o tio, o sobrinho e a namorada, né? E eu acho que realmente nós deveríamos dar um outro enfoque e a gente espera isso, né, dessa nova direção, que, aliás, um ano, né, senhor presidente Pinteiro, e tem uma passagem muito bacana na sexta-feira com o senhor presidente Pinteiro, aqui com o Chiquinho Lameirão, que eu fui testemunha, ninguém me contou, eu estava lá, e que eu ainda conto para vocês até o final do programa. E, senhor presidente, não é cobrar, mas eu ouvi, eu posso, de vez em quando, relembrar a sua promessa. Mas eu estou tranquilo, porque eu tenho certeza que o senhor vai cumprir com a sua promessa. Tá bom, presidente? Boa sorte, um ano. O senhor se cercou de alguns assessores e é importante que o senhor mantenha isso, mas sempre gente séria, gente que ama o automobilismo, gente que quer fazer a coisa séria e voltada para o esporte. Não é, presidente? Grande abraço, viu, presidente? Por um ano aí à frente da nossa CBA. Bom, muito se falou e ficou aquela grande novidade, né, com relação, e eu acho que foi um detalhe que chamou bem a atenção, até porque muita gente, puxa, mas o que é aquele pneu com aquele negócio vermelho do lado? Para chamar bem a atenção, até para que o espectador, principalmente aquele que estava nas arquibancadas, pudesse identificar o pneu macio daquele outro pneu que tem um composto um pouquinho mais duro, né? Uma grande jogada da Firestone. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a opinião do Joe Barbieri, ele que é o responsável pelas gomas, né, pelos tires da Fórmula Indy. Not really, no. We've taken a look, did some simulations with the track layout, talked to some of the teams, see how fast this track might be, tight corners and all. We found out that this track is very similar to Long Beach. So we brought the same exact tires that we use at Long Beach, California. It can be, we'll see how much rubber gets laid down with that extra heat.
it's going to be very easy for the tires to get up to the proper operating temperatures. But a lot of it will depend on how hard the drivers take off, how hard they take the turns, and how fast they really actually able to go with the different types of asphalt and concrete that we have here. Well, the IndyCar Series rules state that we bring 2 different types of compounds. That helps the teams. We're trying to add a little bit more of excitement, a little strategy between the teams. Hopefully we get a little more passing and a little more excitement for the fans out there. So what Firestone has done is we brought 2 different compounds. And what we do with them is that we change the sidewall so the fans and ones at home on TV can tell which one's using. The black sidewalls we call the primary. That's a little harder compound. The red sidewall tires, it has a little softer compound on it, which makes the tires and the laps go a little quicker, but they might wear out a little quicker. So the drivers are going to have to be careful how they use these. So some teams like the black ones a little better, some teams like the red ones a little better. So it adds a little bit more excitement as they decide which ones they want to use for the race. É importante no que disse o Barbieri, que coisa, né? Você viu que ele conta coisas importantíssimas aí que, quer dizer, você como espectador, né, fica sabendo de detalhes, como por exemplo a liberdade que as equipes têm. Ele fala até dos diferentes tipos de composto, do mais macio para o mais duro, deixando que as equipes decidam, de acordo com a suspensão, com o piso, né, para o tipo de corrida, se vale mais a pena largar com o pneu duro, como alguns pilotos fizeram, ou já optar pelo macio, em função das leituras, das diferentes leituras que as equipes têm, em função do desgaste naquela pista. Então, isso é mais uma possibilidade que a equipe tem de fazer as suas opções, e de repente usar 2 jogos de pneus macios e um duro, ou sair com o duro e depois fazer os 2 sets finais com pneus macios. Enfim, eu acho isso mais uma versatilidade da categoria, e é bom que você vá se inteirando disso também, porque eu tenho certeza que acompanhando outras etapas da Indy, pelo menos no quesito pneu, você já fica mais esperto sabendo o que pode e o que não pode. E com relação ao que vocês viram agora há pouco o Jimmy Vasser, e é muito importante contar uma coisa, um detalhe para vocês. A KV fechou uma parceria com a Lotus. Tanto é que na próxima etapa, em São Petersburgo, já o Takuma Sato, o carro dele já vai verde, né, com aquela faixa amarela, as cores tradicionais da Lotus. Essa parceria é importante, porque a Lotus, agora vindo com força total para os Estados Unidos, essa parceria é muito significativa, até porque se reestrutura novamente a força do nome Lotus nos Estados Unidos, até porque, em função dos problemas, perdeu um pouquinho daquele punch. Mas agora, sob nova direção, o próprio Kevin, o sócio do Jimmy Vasser, ele que é dono da Cosworth, né, que fornece os motores para a Fórmula 1, ele está nesse trabalho importante de reestruturar o nome Lotus dentro dos Estados Unidos. Então, na próxima etapa da Indy, você já deverá ver o carro do Takuma Sato com as cores verde e amarelo, já para a gente começar a matar saudades. Até porque o Marinho já me fez matar saudades aqui do John Player, né? Com aquele carro todo preto e dourado, já passa meio depressa, você já entra no túnel do tempo, começa a rever coisas. O problema da VQA é essa, que tudo vem na cabeça, você já começa, o olho já enche de ar. O que achou disso, Dedé? De repente um John Player e agora uma Lotus Verde, essa parceria, enfim, essa jogada dos pneus da Firestone também. Eu acho isso, primeiro, da Lotus estar entrando na KV, bárbaro, porque dificilmente nas épocas da Fórmula Indy nós tivemos algum carro identificado com alguma marca de automobilismo, mesmo quando se tinha motor Honda ou Toyota, seja lá o que fosse. Então, acho muito bacana, dá até uma conotação bonita para a categoria, dar uma criada nas pinturas, como o carro do Marinho, você citou muito bem. A parte dos pneus também é uma novidade, e isso é importantíssimo também para a categoria, até porque você tem essa possibilidade. Eu soube que o Tony, ele me contou depois, que nas voltas finais do treino dele, na hora da classificação, depois que ele tinha feito um tempo, ele voltou, ele tirou o pneu macio e colocou o pneu duro, para largar com o pneu duro, porque parece que o pneu que você classificou, terminou a classificação, você tem que largar com aquele pneu. E ele acabou largando de pneu duro para preservar o macio para um outro momento da corrida. Então também cria uma outra alternativa numa categoria que tem suas limitações de regulamento, mas deixa todo mundo competitivo, uma coisa importantíssima. Você tinha 24 pilotos na pista, se não estiver enganado, e o último tempo, quer dizer,
Adulco, que não se achou aqui na pista, estava 5 segundos atrás do pole position. Em compensação, na Fórmula 1, com todos os bilhões de dólares que usa, tinha 10 segundos de diferença. É verdade. Então, a Fórmula Indy, pelo menos nesse aspecto, depois, quando chegar em pistas ovais e tudo, esse gap diminui muito, né? Então, sem dúvida. Interessantíssimo. Não, eu acho isso muito bom para a categoria, porque, gente, valorizando o espetáculo, nós tivemos coisas erradas? Tivemos. Nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. Eu acho que a categoria agora precisa de força, precisa se dar o valor que ela tem, para que realmente os jovens que vêm vindo não fiquem enxergando só a Europa como opção, fiquem pensando que é só do outro lado que as coisas acontecem. Você tem, não só, você tem a Fórmula Renault, nos Estados Unidos, você tem outras formas, você tem a Fórmula Atlantic também lá que é muito forte, você tem a Indy Light, então você tem alguns caminhos que de repente financeiramente seriam até mais interessantes. Então, de repente, a Indy também pode ser uma grande possibilidade na sua vida, porque olha, sentiu Romancini a 1 milhão por hora. Posso estar enganado. A Bia, em que pese toda aquela pensão, Biazinha, por favor, só troque a sua assessora de imprensa. Ela me pareceu um pouquinho confusa. Quando você sai correndo, Bia, a assessora de imprensa não é para sair correndo atrás de você, né, Bia? Se você vai sair correndo, você tem que... Ela precisa atender, dizer certo. Ela estava mais nervosa que você. Talvez por causa da ansiedade, né? Ninguém está te cobrando nada, Bia. Você pode fazer sua carreira tranquila, eu estou torcendo para que você feche o seu patrocínio. Você sabe o carinho que nós temos por você e você sabe que sempre terá a nossa torcida. Mas com relação à sua assessora de imprensa, easy, menos, tá bom, Binha? Boa sorte em São Petersburgo, que braço eu sei que não falta aí. E, aliás, já teve assim, uma briga muito bonita, você e Simone, viu? E se a Danica não tiver piti, a mulherada vai enroscar, viu? Tá. E ela foi a melhor das mulheres da corrida, é bom lembrar isso, né? Na frente da Danica, na frente da Simona De Silvestro, esse nome causou... Sou fã desde criancinha. Não, causou um transtorno, né? Ela é Miss Simpatia. Ela teve de Simone de Silvestre até Simona de Torre, inclusive não, o já GC... perguntaram até Silvestre Stallone. Eu falei, não tem nada com isso. E o GC da televisão ainda colaborava porque colocava ela como Simona De Silvestro, mas, sem R. Meu caro Tatá... Estava complicado. Lá pelas tantas... Não, lá pelas tantas, não querendo interrompê-lo, lá pelas tantas, está aí o nosso querido Jimmy Vazer, está aqui o nosso querido fulano de tal, está aqui o nosso querido Tagliarini, está ali o nosso querido... Como assim, Tagliarini? Chamaram o Tagliani de Tagliarini. E aí é seguinte, brincadeira, meu ouvido não merece isso, viu? Sobre os carros da KV com a pintura da Lotus, bem legal lembrar que as duas Lotus terminaram a corrida no final de semana, muita gente não esperava, 17º e 18º, não pontuaram, mas terminaram a corrida. E uma coisa que em relação aos pneus, eu estava do lado do Gil numa dessas visitas lá aos boxes e perguntei para ele, falei, escuta, como diz Edgar, sócio, que hora usa o vermelho? Falou, é obrigado a 3 voltas no mínimo. E aí não tive a oportunidade de perguntar, acho que a Firestone poderia colocar a faixa vermelha também por dentro, porque quando vem a câmera on-board fica tão fácil de você reconhecer como a câmera externa. E uma coisa que a Fórmula Indy de Garacho, que sai na frente já há algum tempo, não é desse ano, enormemente, o nome correto, atenção, é etanol, aquele outro nome que a gente chamava, não existe mais, por favor, chama-se etanol, produto brasileiro exportado para o mundo inteiro. E o fato dos carros andarem a etanol, estarem no encontro dessa história de ecologia, de preservação que o mundo inteiro busca, olha, nisso, se aplicarem nisso, ainda mais com o poder que os americanos têm de fazer marketing, essa história vai longe. E nisso a Fórmula 1, infelizmente, para quem gosta de comparar, o Edgar disse que não tem que comparar, eu também acho que não, mas enfim, para quem gosta disso, a Fórmula 1 caiu do cavalo, porque esse negócio do etanol vai romper fronteiras. Etanol, não é mais como era antigamente. Lá em 76, se comprou aquele que injetava a bombinha de gasolina, não chama mais daquele jeito. Chama etanol. Não, lá já acabou. Até quem é patrocinado. O inferno das baterias, que acabava com bateria, embrulhava o coletor com o glorioso. Tem gente que insiste ainda, eu estou enchendo a paciência, tem gente que insiste ainda em chamar de carro a álcool. Acabou, gente, pelo amor de Deus. Não, aí forçou também. Não, forçou. Você pode estar aí querendo saber como é que funciona essa parte técnica, a parte de vistoria, né? Como é que faz esse policiamento. Olha, nós vimos naquela garagem coisas muito interessantes, inclusive um mocap, que vai todo mundo vai, trabalha no carro, mas vai tomar a benção lá. Põe lá em cima, então já tem uma moça, por sinal competentíssima, que já mergulha embaixo do carro, já vai fazer toda a monitoração, colocar todos os instrumentos para que sejam feitas as leituras, cubo de roda, asa dianteira, asa traseira,
passa-se o mocap da asa traseira. Então, do que tiver dali para baixo, você pode mexer para cima, nem sonhar. Então, é um sistema de vistoria até para que facilita, né? Até para que venha facilitar o trabalho dos comissários. Vamos ver como é que funciona isso aí. Quer dizer, pelo menos para que a gente tenha uma pincelada, vamos ver esse papo gostoso aqui com o Bob Carmichael, que é o responsável técnico por esse sistema de vistorias. The first thing I do, the crew that I work with is safety first. We make sure that the car is ready to go on the track with all of the safety precautions for the drivers. Once we're done with the safety, then it's rolled up onto the tech pad where all the technical specifications are met before the cars can go out on the track. For road courses and street courses, all of the rules are very, very tight on how the cars are set up. All of the cars are very much the same with respect to aerodynamics, the weight of the cars, the downforce, and so on. So the cars have to stay within those specifications before, during, and after the race. Our whole team, the safety and the technical team, are very, very hard-working. Most of us are volunteers who work the races only during weekends, and we have real jobs when we go back home. Muito bem, isso mais ou menos com essa pincelada do Bob, né, vocês têm uma ideia de como funciona, e eles são exatamente meticulosos, embora dentro dessa pseudo-liberdade, e quando as coisas são definidas, você não precisa pôr parede, não precisa esconder, não precisa, sabe, aquela coisa de passa alguém do lado, joga um pano, porque, não, está ali tudo aberto, os convidados circularam, muitos espectadores tiveram acesso à garagem, puderam ver os carros de perto, inclusive até com o Bob, o Chiquinho fez uma série de perguntas para o Bob esclareceu alguns pontos que o Chiquinho tinha dúvida. Então, esse caminho que o regulamento segue, são 3 tipos de asa, é asa para o oval grande, asa para o ovalzinho, a prateleira para o circuito de rua, e toma aqui o seu, está tudo igual. Então, você vai no pelo e na braçadeira. É bom assim, Chiquinho? Facilita, né? Facilita. Eu achei estranho quando você viu quando estavam medindo a diferença do assoalho para o solo. Que o cara passava o rodinho. Deixou muito pouco espaço. Eu disse, puxa, mas nessa pista vai bater tudo. Sem dúvida. E a tua opção era para levantar o carro, deixar um pouquinho mais macio, para ele rolar mais, para absorver melhor essa... Com certeza. Trabalhar em mola, é claro, mas isso todos eles sabem, é claro, mas eu poria o carro mais alto. E você acha que alguma equipe pode ter optado por isso? Porque aí, isso aí... Não, porque acho que eles têm um regulamento mínimo. Isso. Eles não têm um máximo. Exatamente. Você pode Se quiser deixar uma garça, dele. Deixa uma garça. Tá certo? Porque eu fiquei, poxa, mas isso aqui, porque dá já o batente no chão, no asfalto, e aí a suspensão não tem mais o que fazer. Você fica no assoalho, não no pneu, né? Agora, uma coisa que nós, não sei se coincidência, deixa eu comentar aqui com os presentes e com vocês, pode ter sido uma miragem minha, mas eu observei, pelo menos em 4 equipes, uma até nós estávamos do lado, que o serviço preciso, o serviço milimétrico, nós estamos ali do lado da KV e a mecânica N desmontou e montou o câmbio, trocou 2 relações, 2 engrenagens e montou um câmbio como se estivesse preparando um risoto ao fungo. Estou enganado, Chiquinho? É certo. Dedé, fiquei chocado, Impressionante. Birdi. Não, não acreditei. Assim como